8h08 de volta com o Manhã no Ar e agora a gente vai direto para a redação do Jornal A Crítica. Rapaz, o operador de áudio, ele tá animado quando entra a área do... Eu acho que pra ele ver, né? Ele vê. É o Cláudio que tá operando o áudio hoje, né? A vinheta entra com volume. É o Rogério? Tá explicado. O Rogério é seu fã, Dante. Bom dia, meu irmão. Bom dia, Manuel. Bom dia. Dante, vamos direto aqui pro assunto, que é um assunto interessante, para dizer o mínimo, Rodrigo Janot, ex-procurador-geral da República, declarou numa entrevista à revista Veja de que durante a Operação Lava Jato chegou aí armado ao STF para matar o ministro Gilmar Mendes, o seu desafeto. Antes de eu falar com o Dante, meu diretor, dá para a gente ouvir o áudio da entrevista em que Janot declarou o que ele queria fazer e não conseguiu? Vamos ouvir? Vamos acompanhar? E tudo na vida tem limite. E eu cheguei no meu limite. Cheguei no meu limite, fui armado. A minha ideia era que ia dar um tiro na cara dele e depois me suicidava. Na antessala do Supremo. E fui armado. Quando eu chego na antessala do Supremo, esse ministro costuma chegar atrasado, ele tem uma atividade, eu não vou dizer político-partidária, mas tem uma atividade muito intensa, que não é judiciária. Quem é que estava na sala? Ele. Eu falei, tá aí. A energia do destino me levou até aqui. Tirei, gatilhei e fui pra cima dele. Eu sou destro. Aí quando eu procuro o gatilho, meu dedo ficou paralisado. Eu mudei de mão. Fui pra esquerda. Meu dedo paralisou de novo. Eu falei, isso é um sinal. Chamei lá o meu secretário executivo e disse a ele, manda o Andradinha vir, porque eu não estou passando bem, não vou fazer a sessão hoje do Supremo. Traz pra gente, por favor. Por isso aqui. Libera o nosso áudio aqui. Só pra gente dar o crédito, né? Esse áudio é de uma entrevista, da entrevista de Janot à revista Veja. A gente precisa aqui fazer esse registro. Agora, o dedo dele travou no gatilho, mas o dedo dele não travou para escrever e para colocar tudo isso no livro, não é, Dante? Exatamente, Manuel. Ele está para lançar aí um livro agora, né? Falando desse tempo que ele esteve lá à frente da PGR. E soa, além de responsável a declaração, né, de você falar de planejar um assassinato do ministro do STF entrando armado no STF, ela soa bem oportunista, né? Tá querendo lançar o livro, vai lançar o livro agora, aproveita o momento oportuno, talvez seja uma das maiores jogadas de marketing aí de um livro nos últimos anos do Brasil. Assim, certamente todo mundo agora vai ficar curioso, vai querer ver que tipo de revelação tem. Agora é uma declaração perigosa, uma declaração que possivelmente deve ensejar algum tipo de processo por parte do Gilmar Mendes. Era isso que eu ia te perguntar exatamente, porque ele declarou aí, eu não sei se chega a ser uma tentativa de assassinato, mas no mínimo o planejamento de um assassinato. Sim, sim. Inclusive, Manoel, um pouquinho antes da gente entrar no ar, eu estava acompanhando aqui e vi uma nota que o ministro Gilmar Mendes soltou tem coisa de meia hora, e ele fala ali, critica, né, obviamente, as declarações do Janot sem citá-lo, não cita o nome dele. Eles já não citavam um nome do outro lá no comecinho da confusão, né? Nesse cenário, eles não falavam o nome um do outro porque já viviam se bicando ali por conta de um pedido de suspeição feito pelo Janot em relação ao Gilmar Mendes, de que a mulher dele trabalhava em casos desenvolvidos com a Lava Jato, e depois o Gilmar Mendes rebateu, dizendo que a filha do Janot trabalhava com empreiteiras também, que também estavam sendo investigadas, e um ficou pedindo a suspeição do outro nesses casos, e chegou nesse ponto aí que chegou. Pois bem, o Gilmar Mendes agora há pouco emitiu essa nota sem citar o nome de Janot, mas criticando, falando que ele fazia parte de um projeto de poder que disfarçado por trás de um combate à corrupção, falou que se colocou como um guardião da Constituição, falou que ia continuar defendendo o Estado de Direito, a legislação brasileira, e no final ele recomendou que Janot procurasse um psiquiatra, né? Bem delicado, da maneira que Gilmar Mendes já costuma ser bem ácido nessas discussões aí.
Pode falar. Assim, eu penso que pela repercussão da própria Lava Jato, eu penso que o Rodrigo Janot foi um que se mediatizou, né? Ele aproveitou todo aquele momento lá político e da operação e se promoveu, e de repente pode estar aproveitando esse momento também para se promover. Meu amigo, e você aí de casa que está assistindo a gente, mas o que isso tem a ver comigo? Deixa eu te falar. O Procurador-Geral da República Federativa do Brasil é um dos homens mais importantes da justiça deste país, que representa o Ministério Público, que é o guardião dos direitos de todo mundo, é o guardião da Constituição, das leis e de todo mundo, é a maior autoridade da instituição Ministério Público no nosso país. E o que nós estamos vendo é um homem que já esteve no alto escalão, no topo dessa instituição, assumindo que quis ou que iria cometer um crime. Isso é absurdamente grave para todos nós, porque esse homem representava o nosso interesse, o interesse de todos nós, Dante. É o homem que pode, de repente, denunciar um presidente, né? Só para se entender o tamanho da função dele, né? E, inclusive, até uma coisa que o Gilmar fala na resposta, é meio complicado a gente concordar com o Gilmar Mendes em alguns momentos, né? Mas nesse ponto a gente precisa fazer isso. É complicado concordar com ele. Pois é. Não é confortável para ninguém, mas ele fala, se ele já faz isso num processo envolvendo um ministro do STF, imagine em outros processos, né? A gente precisa concordar nesse ponto que se ele faz isso como ministro do STF, o que ele não pode ter feito, o que ele não pode ter pensado em outras situações. É muito grave isso. Ele fala entrar armado. Entrar no STF não é fácil. Né? Entrar armado no STF, então nem se fala. Mas quem iria desconfiar do Procurador-Geral da República? Quem iria em sã consciência? E olha, vem mais coisas por aí, viu? Ele fala de uma proposta de Temer, de uma proposta indecente, inclusive, em relação a Eduardo Cunha. Ele fala do próprio Eduardo Cunha. Ele fala de Sérgio Moro. Enfim. Ele fala do Aécio Neves também. Ele fala que o Aécio primeiro chamou ele para ser ministro de um futuro governo, quando o Aécio, em 2017, achava que seria o próximo presidente do Brasil, e depois diz que não. Depois de 4 dias que ele negou o convite, ele ainda fala que Aécio foi lá, voltou lá com ele, disse que o convite para ser ministro não estava à altura do tamanho de Janot, e chamou Janot para ser o vice-presidente dele. Né? Vice-presidente. Então, foi uma das conversas. Eu não sei o que é aí, mas uma coisa eu tenho certeza. Ele quer vender esse livro, e eu acho que vai vender. Ele que aproveitou para falar de Lula, de Dilma também, aproveitou para falar de tudo que dá Ibope, né? Então Exatamente. Ele vai lá e quer se vender. Agora, Dante, ainda no cenário nacional, a Câmara dos Deputados, né? Na Câmara, o grupo de trabalho que analisa o pacote anticrimes rejeitou a proposta de Moro para ampliar o excludente de ilicitude. Deixa eu tentar aqui, Dante, depois você me ajuda, por favor. O que é o excludente de ilicitude? É um mecanismo legal por meio do qual o juiz isenta alguém de ter praticado determinado crime. Por exemplo, uma vítima de uma situação lá que mata o seu agressor, uma vítima de estupro ou de alguma coisa assim. O juiz pode ir lá e excluir o homicídio, porque quando você mata alguém, você comete um homicídio. E aí o excludente de ilicitude é isso. E Sérgio Moro, na sua proposta anticrime, propôs a reação em legítima defesa por forte emoção, alguma coisa assim, né? Medo, surpresa ou violenta emoção. Exatamente. Por conta disso, ele quis ampliar o excludente de ilicitude, sobretudo em relação à atuação policial. Os congressistas não concordaram, Dante. Exato. Quando a gente via a pauta com esses dois assuntos, eu até pensei, será que Janot estaria envolvido no medo, surpresa e violenta emoção não é? Nesse novo processo? Penso que não, porque ele estava com tudo planejado. Pois é outra situação, né? Verdade. Mas assim, qual é a situação, né? Que no entendimento desse grupo de trabalho, foram 9 votos a 5 para excluir essa proposta de Sérgio Moro. No entendimento do grupo, essa proposta de Sérgio Moro, ela cria um novo excludente de ilicitude no Código Penal. Ela não amplia. No entendimento deles, ela criou um novo. Por quê? Porque eles consideram que você falar em medo, surpresa ou violenta emoção é uma coisa mais subjetiva e que foge ao que já está previsto ali na legislação atual. Só para a gente deixar claro, né, o excludente de ilicitude continua, é do nosso Código Penal, isso aí não vai ser mudado. Essa decisão, ela mantém as regras atuais. Se um policial matou em serviço, matou durante o trabalho, numa operação policial, se entenderem que houve excessos por parte dele, ele continua respondendo. Se entenderem que foi um procedimento normal, inerente àquela função daquele momento, não vai responder. Isso continua. Se, por exemplo, você vai socorrer alguém
para que tá passando mal, tá quase morrendo, tu pega e vai dirigir teu carro com uma sem CNH. Isso também é uma das coisas que o excludente de licitude prevê. Então, assim, ele continua na legislação. Essa ampliação que era proposta por Sérgio Moro e que foi, inclusive, muito debatida quando o projeto anticrime foi apresentado, ela foi rejeitada. Porém, a ampliação do caso de legítima defesa em relação a operações policiais, inclusive, ela foi ampliada, isso foi aceito, foi acatado pelo grupo de trabalho, numa situação, por exemplo, que foi muito comparada durante a análise àquela situação do sequestro do ônibus lá no Rio. Aquele policial, por exemplo, estaria abraçado por essa proposta que foi acatada pelo grupo de trabalho. Depois, né, esse texto que foi aprovado aí na quarta-feira, essa análise que foi feita na quarta-feira, vai a plenário. A partir daí que a gente vai ver toda aquela discussão de novidades, de aquele período para apresentar emenda, para mexer naquilo, aquele puxa e encolhe que a gente sempre vê aí no Congresso Nacional. Ok. Dante, eu queria comentar mais sobre isso, Dante, mas a gente não tem tempo. Eu queria mesmo comentar sobre isso, porque em relação à troca de tiros, por exemplo, em que bandidos caiam numa abordagem policial, enfim, não foi, os deputados não entenderam da mesma forma que no caso em que o policial age numa situação de refém, mas fica para um outro momento, para uma outra conversa, Dante. Muito obrigado, a gente se fala só na segunda-feira, né? A gente se fala na segunda-feira. Então, até lá, meu amigo, bom fim de semana aí, cuidado, viu? Olha, é esportista, lembra que é esportista, hein? Não vai se exceder muito. Não, tá tudo tranquilo. Bom fim de semana, Manuel, até a próxima. Bom fim de semana, mano, um abraço, até mais. Vamos fazer um intervalo agora, meu diretor? Vamos fazer um intervalo e olha, no nosso roteiro do dia, daqui no próximo bloco a gente traz esse quadro especial de toda sexta-feira aqui do Manhã no Ar. Os amantes de uma boa lasanha vão poder conferir os melhores lugares para saborear esse prato aqui em Manaus, daqui a pouquinho.